E aí, segundo ano, tudo jóia? Como é que vocês estão? E aí, beleza? Olha só, mais uma aula, a gente já está estudando geometria analítica, né? Certo? Então, vamos lá, essa aula é importante, esse assunto é importante. É diferente, a geometria analítica é diferente um pouco do que vocês estavam acostumados com geometria espacial. Às vezes você tem como resposta uma expressão e não um número, tá? A partir de agora nós vamos ter bastante isso. Porque, ó, certo? É a aula 14, gravada, lógico, na verdade deve ser a 19ª, ok? E aí, ó, equação da reta, exatamente, ó, capítulo 19, lá do livro 5, é o último do livro 5, tá legal? Então, equação da reta. Ou seja, preste atenção no seguinte, ó, a partir de agora nós vamos ter algumas questões que vão, ou a maioria delas, que vão cobrar da gente como resultado de uma expressão, ou seja, calcule a equação geral da reta tal, certo? Então, como resultado, nós vamos ter uma expressão, uma função, uma equação, para ser bem exato, uma equação de reta, e não necessariamente um número. A gente vem muito acostumado a ter como resposta apenas um número, agora a gente vai passar a ter uma expressão, certo? Aí aqui está no singular a equação de reta, mas na verdade existem várias equações de reta, ou melhor, vários formatos. Tem a equação geral, tem a equação fundamental, tem a equação reduzida. Então, essas são as três principais. A gente vai mostrar aqui qual é o formato de cada uma delas, certo? E não é você que escolhe, eu só quero fazer a reduzida, não. Normalmente a questão é quem te diz, certo? Encontre a equação reduzida da reta que passa pelos pontos tais, certo? Ou a equação geral. Então, normalmente a questão é que te induz a isso. Quando não diz explicitamente, então pode ser qualquer estilo de reta, qualquer tipo de reta, tá bom? Ok? Então vamos lá, ó. Condição de alinhamento de 3 pontos, é importante, a gente vai depois fazer um exercício extra, mostrando como contextualizar isso, tá legal? Veja só, 3 pontos estão alinhados se e somente se pertencem à mesma reta. Lógico, se você tem 3 pontos sobre uma reta, eles estão alinhados e vice-versa, não é? Só existe uma forma de 3 pontos estar alinhados, ou em linha, ou em uma palavra mais matemática, colineares, mesma linha, né? Quando eles estão na mesma linha, lógico. Então eles são alinhados, a própria palavra indica isso, certo? Agora, o que é que isso nos ajuda matematicamente? Como é que a gente pode fazer isso? Ó, quando os 3 pontos são alinhados, o determinante formado pelas suas coordenadas é nulo. Observe o seguinte, nós já trabalhamos com esse determinante, não é? Lá na área, a gente dizia que a área de um triângulo é a metade do determinante formado pelas coordenadas, né? Só que, nesse caso, para formar um triângulo, esses pontos não podem estar alinhados. Ó, se eu colocar esse ponto do meio um pouco mais para cá, eu vou formar um triângulo. Então, se eles estão alinhados, não forma área, não é? Uma reta não tem área, então não tem como calcular a área, ou seja, essa área é nula, por isso que é igual a zero. Então, o determinante é zero. Tá legal? Então, quando você acha o determinante formado pelas coordenadas, dessa forma, e dá zero, significa que não tem área, ou seja, eles estão alinhados. Se der diferente de zero, significa que eles não estão alinhados e que a metade desse valor é exatamente a área daquela figura que é um triângulo formado por eles. Tá legal? Isso vai ser muito importante daqui para frente. Bom, inclinação da reta, vamos começar por aí. Então, você sabe que você pode ter retas que estão crescente, decrescente ou até constante, não é? Não é verdade? Vocês já estudaram isso, inclusive, no primeiro ano, quando estudaram função do primeiro grau, já que o gráfico é uma reta, né? Então, o que a gente chama de inclinação é o ângulo formado pela reta e por um ponto do eixo OX, que é isso aqui, ó, sempre no sentido anti-horário, certo? Ok? A sua medida vai variar geralmente de 0 até 180 graus, beleza? Então, ó, esse ângulo daqui é a inclinação. Quando ele é positivo, a função é para cima, a reta é para cima, é aquilo que a gente chamava de função crescente, não é? Ó, quando ele é nulo, é paralelo ao eixo X. E quando ele é perpendicular, a gente não tem como calcular essa tangente, que vai ser a declividade, mas é uma reta também, certo? Só não é uma função. Beleza? Ó, coeficiente angular, importantíssimo isso. A gente chama de M. Lá no primeiro ano era chamado de A. Lembra que a gente tinha uma função assim, y igual a x mais b? Aquele A
é o coeficiente angular. A gente vai chamar de M para não atrapalhar com outro A que vai aparecer por aí. Então, o coeficiente angular é o responsável pela declividade da reta, pois é igual à tangente do ângulo de inclinação. Então, quando a gente fala de inclinação, é o ângulo. Declividade é o coeficiente angular, é o valor numérico disso, né? Então, ó, observa aqui, ó, você tem uma reta com alguns pontos. Tá legal? 3 pontos colineares, na verdade. Então, observando esse ângulo de inclinação aqui, ele vai ser, ó, esse pedaço dividido por esse, ou seja, a tangente é y menos YA, ou pode ser YB menos YA, dividido por x de B menos x de A. Então, o M é a tangente do ângulo. Então, se eu conheço o ângulo, basta achar a tangente que eu achei esse coeficiente angular, né? E se ele for positivo, a função é crescente, se ele for negativo, é decrescente. Ou quando eu não tenho o ângulo e tenho os pontos, é só fazer ΔY dividido por ΔX. Você sabe que esse delta é variação, né? Então é o Y final menos o Y inicial. Beleza? Ok? E aí vamos para as equações de reta, que é a parte principal do nosso assunto. Tá joia? Então, equação geral da reta. Que é isso? Bom, a partir de agora a gente vai ver vários tipos de equações e você tem que se ligar no formato. A equação geral é uma equação desse tipo: ax mais by mais c igual a zero. A equação geral sempre é igual a zero. Todos os elementos ficam no primeiro membro, tá? E toda equação de reta tem que ter x ou y, ou tem os dois ou pelo menos um deles. Mas isso aqui nunca pode ser zero os dois. Por exemplo, se eu não tiver o y, isso é uma equação de reta. Se eu não tiver o x, isso também é uma equação de reta. Agora, se eu não tiver os dois, vai ser um ponto. Então, tem que ter x e y sempre, tá? Ó, toda equação nesse formato é chamada de equação geral da reta, tá legal? A, B e C são constantes, tá joia? São números reais constantes, certo? Ó, A e B não simultaneamente nulos, ou seja, eles têm que existir um ou outro pelo menos. É obtida quando nós temos 3 pontos alinhados. Por que eu coloquei isso? Porque, assim, dependendo do enunciado da questão, o que for dado para você, você vai ter que escolher qual o tipo de equação que você vai fazer, certo? Depois transforma naquilo que a questão pede realmente, tá legal? Então, quando você tem os 3 pontos alinhados, você vai encontrar essa equação rapidamente, é o jeito mais fácil, tá? Agora, o outro tipo de equação reduzida da reta, essa a gente conhece mais, que é aquela que é o formato de uma função de primeiro grau, né? Ó, y é igual a mx mais n, que a gente chamava de ax mais b. É a mesma, só mudaram as letras. Então, é toda equação de reta onde a variável y fica isolada. Então, se a equação geral era igual a zero, a equação reduzida é y igual a, você vai isolar o y, tá? Na equação da reta, na forma reduzida, podemos identificar o coeficiente angular, o m, no lado da variável sempre, e o coeficiente linear n, que é aquele termo independente, né? Certo? Aí, ó, só para lembrar, o coeficiente linear, ele sempre corta o eixo y. É aquele ponto que corta o eixo y, né? Lógico, quando o x for zero. Tá legal? Equação fundamental da reta. Isso aqui é muito importante, nós vamos usar bastante a partir de agora, tá? Nem sempre é um tipo de equação cobrada nas respostas. Geralmente, as respostas exigem que você faça a equação geral ou a reduzida. São as mais comuns e, assim, 95% das questões. Essa daqui é mais utilizada para você chegar em uma equação, tá? Vocês vão ver por quê, mas ela tem esse formato. Vai ser bastante utilizado, ó. Toda reta não vertical, que é a reta que possui inclinação diferente de 90, porque se tiver 90, esse aqui não existe, porque não existe a tangente 90, né? Então, a gente não consegue determinar isso. Essa equação é demonstrada através de um ponto pertencente a essa reta mais o seu coeficiente angular. Então, significa que, para você usar essa fórmula, a gente vai precisar ter, na questão, o coeficiente angular e um ponto só. Quando você tem 2 pontos, você usa o determinante, tá? Então, ó, é assim, y menos y0, m vezes x menos x0. X0 e y0 são as coordenadas do ponto dado, tá? Só um detalhe para a gente lembrar. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, certo? Quando eu fui estudante, lá no tempo das cavernas, esse m aqui geralmente é chamado de mi. Aí, para lembrar, eu sempre fazia assim, ó, ioiô mi xixô, certo? Então, quando a gente for usar o ioiô mi xixô, é isso aqui, tá legal? Beleza? Equação segmentária da reta é um outro tipo de equação menos utilizado.
Segmentária se chama de segmento. É aquela reta que vai passar pelos os dois eixos, que a gente só tem como ponto aqueles dois eixos. Então, considerem uma reta R que passa pelo ponto, que não passa pelo ponto de origem, né? Sempre ela não pode passar pela origem, nesse caso, para ter a segmentária, e ela intercepta o eixo X no ponto A0 e o Y no ponto 0B. Ó, tá aqui. Aí, a equação segmentária tem esse formato, vai ser x dividido por A é o valor do x, lógico, y aqui não é igual, é mais, tá? Foi um erro, tá? Aqui é mais, y sobre b, não é? O b é o valor do y, ó, ordenado do ponto de intersecção, igual a 1. Lembrando que isso aqui é mais, tá? Esse é o formato da equação segmentária, tá? Muito pouco pedida, tá? Até porque ela é bem específica. Para encontrar a reta tem que estar assim, ó, tocando dos dois segmentos. Ok? E as equações paramétricas da reta também menos cobradas do que a anterior. Tá legal? São estabelecidas duas equações em função de uma outra variável, que é chamada de parâmetro. Tá joia? Aí, por exemplo, aqui, ó, x igual a 3t, y igual a 2 menos 2t. Então, o t aqui passa a ser um outro parâmetro, né? Já que a gente tem x e y. Observe que todas as equações que a gente já viu aqui, tem que ter x e y, ou pelo menos um deles, né? Aí, o que é que acontece com esse tipo de equação? Como é que a gente vai fazer para resolver? É só isolar esse t e substituir na outra equação, né? Se eu isolar o t aqui, vai ficar x sobre 3. Aí eu substituo aqui e resolvo, fica uma equação no formato geral, reduzida, em função de y. Tá legal? Beleza? E a gente vai para as atividades, porque é isso que interessa para a gente tentar bolar a coisa, ver como é que a gente usa isso. Está lá na página 24 e 25. Ó, eu coloquei as duas aqui de uma vez, eu vou responder as duas praticamente de uma vez, porque é do mesmo jeito, tá? Ok? Eu até pensei em fazer só uma e deixar vocês fazerem a outra, mas vocês têm várias para fazerem depois. Olha só, sabendo que os pontos A, B e C estão alinhados, calcula o valor de A. Então, aquela coisa de condição de alinhamento, os três pontos estão alinhados. O que é que significa isso? O determinante vai ser igual a zero. Então, eu vou colocar tudo isso aqui igual a zero, vai criar-se uma equação e eu vou resolver o A. A mesma coisa no B, na segunda questão. Calcule o valor de Tzinho, sabendo que os pontos A, B e C são colineares. Usaram aqui a palavra colinear, que significa exatamente alinhado, né? Co, de mesmo, linear, de linha, mesma linha. Ou seja, a forma de fazer é a mesma. Montar um determinante com as coordenadas, certo? Igualar a zero. Aqui, a única dificuldade desse em relação ao primeiro é que você tem fração, vai trabalhar um pouco mais. Ó, olha só como é que ficou. Determinante igual a zero. Aí eu coloquei aqui, ó. Lembra que aqui é o ponto A, B e C em coluna. Repete-se a primeira coluna e multiplica-se assim, ó. Na direção da diagonal principal, a gente multiplica mantendo os sinais. Então, ó, A vezes menos 2 dá menos 2A, menos 1 vezes 1 dá menos 1, e 2 vezes menos 4 dá menos 8. Certo? Agora, nessa direção, na direção da diagonal secundária, a gente multiplica trocando os sinais. Veja, menos 1 vezes menos 4 dá mais 4, aí aqui ficou menos. 2 vezes menos 8 dá menos 4, aqui ficou mais. E A vezes 1 dá A, negativo. Aí o que eu fiz? Olha só, menos 4 mais 4 dá 0, menos 2A menos A dá menos 3A, e menos 1 menos 4, menos 1 menos 8 dá menos 9, né? Porque menos 4 mais 4 a gente já eliminou. Então passei o 9 para o segundo membro, dividi 9 por menos 3 dá menos 3. Então esse é o valor do A. A mesma coisa a gente vai fazer com o outro. Ó, o determinante é igual a zero. Aí nós colocamos aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C sempre como XY, XY, XY. E a gente acrescenta a primeira coluna, tá? Multiplica do mesmo jeito, ó. Isso aqui dá 0, eu coloquei aqui. 2 terços vezes 6 dá 12 dividido por 3, que é 4. E menos T, mantém-se o sinal. Na volta, no sentido diferente, no sentido da diagonal secundária, a gente troca o sinal, ó. 2 terços vezes T vai dar menos 2T sobre 3. Menos 1 vezes 0 dá 0, aí o sinal aqui não importa, né? O 0 não é positivo nem negativo. E 1 meio vezes 6 é 6 dividido por 2 dá menos 3, certo? Aí eu achei o MMC, que é o próprio 3, tá aqui, e aí multipliquei tudo, ó,
Dá 12 menos 3t menos 2t menos 9 igual a 0. Aí eu juntei o que tem t. Menos 3 menos 2 dá menos 5. 12 menos 9 dá 3. Quando você passa para lá, fica tudo negativo. O t é igual a 3/5. Então, observe que as duas questões foram fáceis e semelhantes, né? É só fazer o determinante. Isso aqui vai servir quando você tem 3 pontos alinhados. E aí, nós vamos ver mais à frente algumas questões que possam ser contextualizadas usando isso daqui, tá? Lembrando que, como eles estão alinhados, você pega uma questão de 3 pontos alinhados no Enem, de repente você imagina que é uma função de primeiro grau, resolve e encontra a resposta. Será que está certa? Está certíssima. Na verdade, a geometria analítica, nesse caso, quando a gente trabalha com reta, ela vai te dar mais uma opção para resolver questões que envolvem funções de primeiro grau, certo? Então, se você vai fazer usando a função que você aprendeu lá no primeiro grau, no primeiro ano, ou a geometria analítica, vai depender do seu raciocínio. É mais uma ferramenta para você resolver. Tá legal? Ok? Bom, terceira questão. Veja o gráfico que determina o valor de A, que é esse valor aqui, ó. Aí nós temos o gráfico com 2 pontos, né? O ponto A, 11 e 7, e o ponto B, 13 e A. Observe que, o que é que acontece? Essa variação aqui é a mesma, né? Quer dizer, a tangente está aqui, ó, de 45. Isso aqui também não tinha mostrado para vocês. Tem um ângulo de 45, isso é a inclinação. Tá legal? Aí, olha só, como é que a gente vai fazer para achar esse A? Olha só, eu preciso descobrir quanto é esse A, é um número maior do que 7, tá legal? Aí observa, se a gente tem um ângulo, a gente consegue calcular o coeficiente angular. Então o coeficiente angular vai ser a tangente disso aqui. Só que o coeficiente angular também é a variação disso e a variação disso. Então, como é a mesma coisa, a gente vai dizer que a tangente 45 é igual a essa variação, tá legal? Depois a gente tira algumas conclusões, beleza? Então, ó, tá aqui, ó. O coeficiente angular é a tangente de alfa, que é o ΔX sobre ΔY sobre ΔX. Então vai ficar tangente 45 igual a menos 7, 13 menos 11. Tangente 45 é 1, tá legal? Aí A menos 7 sobre 13 menos 11 é 2. Aí você faz produto dos meios igual dos extremos, então fica A menos 7 igual a 1 vezes 2. Então passa o 7 por cima do membro, 2 mais 7 dá 9, o valor de A é 9, tá? Aí vamos voltar para cá para a gente tomar umas decisões ou verificar algumas coisas. Veja, você pode admitir o seguinte, é uma questão de raciocínio lógico e da intimidade que você tem com os números. A tangente 45 é 1, então significa que essa variação aqui vai ser a mesma daqui. É 1 para 1, né? Então, se aqui aumentou 2, de 11 passou para 13, aqui vai aumentar 2 também. Vai aumentar de 7 para 9. Então, você poderia ter observado isso e já ter feito a questão de cabeça, como vocês dizem. Que alguns erroneamente dizem que estão usando a lógica. A lógica é um processo muito mais complicado, tá? Mas que seja, você usou a lógica. Tá legal? Penúltima questão. Penúltima e a última. Eu coloquei as duas aqui porque é para determinar a equação de reta, tá? Apesar de ter escrito aqui treta, esqueça esse T, é equação de reta, tá? Determine uma equação de reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente M. E aqui, obtenha uma equação de reta que passa pelos pontos A e B. Então, a pergunta é a mesma nas duas. Encontrar uma equação de reta. Ele não diz qual o tipo de equação que você deve achar. Reduzida ou geral, que são as duas mais cobradas. Não diz. Então, você escolhe. Qualquer um que você achar vai estar certo. Tá legal? Agora, como os formatos, as informações são diferentes, a gente vai usar um tipo de equação para cada uma. Tá? Por exemplo, essa aqui ele só dá um ponto e o coeficiente angular. Eu não posso usar o determinante, porque eu preciso ter 2 pontos. Aí nessa aqui eu tenho os 2 pontos, aí eu vou usar o determinante igual a 0. Então, quando eu tenho o coeficiente angular e um ponto, eu uso aquela equação fundamental que a gente brincou aqui, chamando de ioiô michichô. Tá legal? E aqui eu vou usar os 2 determinantes. Desculpa, os 2 pontos e fazer um determinante. Olha como é que fica. Ó, tá aqui a quarta. Como você tem um ponto e o coeficiente angular, você vai usar a equação fundamental, ó, ioiô michichô. Então, significa que o x0 e o y0 estão aqui, o coeficiente angular está ali, é só substituir, ó. O y0 é 1 e o x0 é menos 2. O m é menos 3. Tá legal? Então, como é que a gente vai fazer? Menos 3 vezes x dá menos 3x.
menos vezes menos dá mais, então mais por menos dá menos 6. Tá legal? Aí eu já tenho uma expressão aqui. Só que a questão ela não diz que tipo de equação você vai achar. Então, eu resolvi fazer a equação reduzida. Eu isolei o y e passei o 1 para cá. Como ele vai somar aqui, ó, vai dar menos 5, né? Menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Esse é o resultado. Se você quisesse achar a equação geral, você passaria o 3x para o primeiro membro, igualaria a 0. E o menos 6 também, vai ficar 3x mais y mais 5 igual a 0. Certo? Aí, como eu falei antes, é você que determina, porque a questão não disse que tipo de equação você tem que encontrar. Caso ela tivesse dito, a questão viesse no enunciado obrigando você a fazer de um jeito, você teria que fazer, seguir as regras, né? Agora, olha o outro. Como você tem 2 pontos, você tem que usar o determinante. Só que a gente viu o seguinte, eu só uso o determinante quando tem 3 pontos, mas a questão só deu 2. Aí você tem que criar um ponto genérico, né? Genérico porque é mais barato, faz o mesmo efeito. Então, ó, usa um ponto genérico, tá legal? E chama de x e y, por quê? Porque a gente vai ter que possuir esse x e esse y na equação, né? Se a gente usar só esses dois, no final das contas você não vai ter x e y. Então, o terceiro ponto alinhado, lógico, é genérico sempre. Aí o que é que a gente faz? Ó, você coloca assim, 2 e 5, né, que é o ponto A, o ponto B e o ponto C, x e y, e repete o 2 e 5 como a gente está acostumado a fazer. Então, multiplica na direção da diagonal principal esses 3 casos, 2 vezes 1, 2, 4y e 5x, ó. Voltando na diagonal secundária, a gente troca o sinal, menos int, menos x, menos 2y, tá aqui, ó, igual a 0. Aí eu observei que daria para dividir tudo por 2, né? Certo? Na verdade, o que acontece? Você vai reduzir, né? 5 menos x dá 4x, 4y menos 2y dá 2y, e 2 menos int dá menos 18. Isso aqui já é uma equação, certo? Mas a ideia é sempre ter a equação mais reduzida possível. Então dá para dividir tudo por 2, ela fica assim, 2x mais y menos 9 igual a 0. Que é a equação geral, certo? É a fórmula da equação geral. Se a questão tivesse pedido a reduzida, é só isolar o y e jogar tudo para lá, menos 2 mais 9. Tá? Mas voltando àquilo que eu falei, como a questão não exigiu um tipo de equação, apenas pediu para você fazer uma equação, uma questão aberta, então você deixa do seu jeito. Quando você tem alternativas, aí a tendência é que a alternativa é que a questão indique o tipo de equação que ela quer, tá certo? Agora, via de regra, vou deixar essas duas questões como as mais importantes. Por quê? Seja a questão contextualizada ou não, você vai ter que pensar no seguinte: não importa a forma como a equação pede para você dar esse resultado, reduzida ou geral. O mais importante de tudo é como começar, como achar essa primeira equação, depois a gente transforma. Aí faça sempre assim, ó. Quando você tem 2 pontos, use o determinante. Não importa qual o tipo de equação que você vai dar como resposta. Use o determinante. Aí você vai ter a equação geral, se for para achar reduzido, você transforma. E quando você tem apenas um ponto e o coeficiente angular, aí usa aquilo que a gente chamou de ioiô michichô, não é? Essa equação fundamental. Aí você encontra uma equação e aí transforma naquilo que a questão pede. Tá legal? Usa sempre isso. Beleza? E aí, valeu, galera. Por hoje é só. Tudo jóia. Até a próxima. Vamos lá.